Então, boa noite. Nós vamos começar esse momento, né, de capacitação com a nossa amada irmã Patrícia. Irmã, assim, eu vou deixar você falar um pouco, né, a sua experiência e tudo, de onde você é, né, como você iniciou. Você fica bem à vontade, porque a irmã Marlene está aqui, né, ela até fica com as crianças no domingo, às vezes. Nós temos até crianças com necessidades especiais, né? Necessidades específicas, quer dizer. Sim, E também já tem esse desafio na igreja, né, hoje em dia, que nós, como igreja, também temos que nos adaptar, né? Até porque o reino é para todo mundo, né? E fica à vontade, irmã. A gente você pode começar, no final a gente tira dúvida, também faz um momento de oração, tá bom? sim, a gente pode começar esse momento com uma oração. Você pode conduzir, irmã Hélida. Oremos então. Pai amado e bendito, te agradeço, Senhor, pela colaboração, Pai, da missionária Patrícia, todos que estão aqui, Deus, os que vão assistir depois, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que conduza esse momento, abra nosso entendimento, nossa mente, para entender, Pai, tudo isso que a irmã vai falar aqui, Deus, desde as experiências, já também para a tua palavra, Deus. Que teu Espírito Santo, Pai, fale conosco, nos incentive e nos impulse, Pai, a continuar fazendo a obra para teu reino somente. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite a todos. É um prazer, uma alegria poder estar aqui com vocês, somando em prol do crescimento do reino de Deus. Amém? Eu sou Patrícia Carneiro, sou missionária, esposa, mãe. Meu esposo é o pastor James Rodrigues. Tenho dois filhos, já não são mais crianças, já são adultos. É o Nicholas James, de 24 anos, e o Eric James, que logo, logo em dezembro vai completar 22 aninhos. Eu e meu esposo, nós temos uma longa caminhada. Eu me converti aos 17 anos. Assim que completei meus 17 anos, conheci meu esposo na igreja. E logo que eu entreguei meu coração para Cristo e comecei a entender como que funcionava a igreja, os departamentos. Eu recebi o convite para ficar com as crianças. E foi desafiador, nova na fé. Na época, eu não recebi nenhum livro, nada, nenhuma apostila, nada relacionado com como trabalhar com as crianças. Então, assim, foram muitos erros e acertos, mas eu entendi o chamado ao longo do tempo. Hoje eu já tenho 46 anos e ao longo desse tempo eu fui me dedicando ao ensino, ao aprendizado. Hoje, como missionária, tenho formação pela APEC, Aliança Pró Evangelização das Crianças. Já fiz diversos cursos da APEC aqui em Teresina, Piauí, que é onde eu moro, é onde eu nasci. E também tenho formação na capelania escolar, pela Junta de Missões Nacionais. Fora isso, vários outros cursos, porque a gente não pode parar em termos de conhecimento, cursos para me auxiliar na questão do aprendizado, do ensino. Também tenho formação em contadora de história pelo Senac Piauí, né? Não sei se ainda tem esse curso disponível, né? Mas o Senac ele disponibiliza vários cursos na área da educação. E eu corri atrás, e nossa, foi fantástico. E atualmente, eu e meu esposo, nós temos um ministério evangelístico que se chama Casa de Israel Missões. Esse ministério é um ministério interdenominacional, no qual a gente dedica boa parte do nosso tempo para fazer missões, para estarmos ajudando outros ministérios, desenvolvendo várias atividades aqui na nossa cidade, né? Já participei de vários eventos aqui, em shoppings, em feiras de literatura, hein?
Tudo fruto de uma caminhada extensa, como contadora de história. Foi a ferramenta que Deus me deu. Eu comecei pelas escolas da rede pública, da rede particular, através da literatura da PEC, de uma forma bem respeitosa, entrando nas escolas. E logo depois em condomínios e em grandes eventos aqui da nossa cidade. Então, assim, é motivo de orgulho, né? É uma caminhada longa, já eu e meu esposo, nós já pastoreamos igrejas, já abrimos igrejas, enfim, mas atualmente nós nos dedicamos ao trabalho missionário, mas congregamos em uma igreja aqui na nossa cidade, em Teresina. Congregamos na Igreja Batista no Jockey. Então, nós não estamos em atividade missionária, nós estamos congregando na amada igreja. E assim tem sido a nossa vida atualmente, né? Mas eu confesso para vocês, como eu falei no início, que me pediram para ficar com as crianças. Aos 17 anos, muito jovens, sem conhecimento bíblico. Então, assim, foram muitos erros e acertos. Mas hoje eu entendo que foi importante esse convite que para mim na época foi desafiador, porque hoje, além de continuar atuando, ensinando, ministrando para as crianças, como evangelista de crianças, a gente tem compartilhado um pouco da nossa experiência, da caminhada, daquilo que tem dado certo, daquilo que não tem dado certo, dicas, sugestões, enfim, para mim é algo prazeroso. E eu vou apresentar aqui para vocês, como que foi me repassado, que muitas pessoas ainda não têm experiência com relação ao lidar com as crianças, como recebê-las, como entendê-las. Não é verdade? A questão de uma estrutura para que elas possam ficar, que literatura aplicar, enfim. Aqui eu vou estar sugerindo algumas coisas. A irmã vai estar passando o slide para mim, me ajudando, certo? E no decorrer a gente pode depois estar conversando, tirando dúvidas, tudo bem? Estão conseguindo me ouvir? Tá tudo ok? Podemos começar? Que bom, graças a Deus. Mas antes, deixa eu apresentar para vocês uma amiguinha minha. Ela tinha que fazer parte desse momento, dessa abertura. Olha aqui a Lili. Diz oi, Lili. Oi, eu sou Lili. Lili. Olha só, esse daqui é o meu fantoche, que me acompanha já há mais de 20 anos, juntinhas, né? Já passou aqui por algumas mudanças, não é, Lili? E ela me ajuda a trazer mais alegria para as crianças. Dá um tchauzinho, dá, Lili. Isso, isso, isso. Então, que gostoso, né? Poder começar com algo que é encantador para as crianças e para os adultos também. Mas veja só, você que está aqui acompanhando conosco, tem uma pergunta aqui. Vamos observar que pergunta é essa? Por que evangelizar as crianças? Por que a gente deve se preocupar em falar de Jesus para os pequeninos? E aí, pensa aí, por que a gente deve fazer isso? Hum? Será que é porque o pastor sempre está pedindo, olha, vamos cuidar das crianças, vamos evangelizar a esposa do pastor? Hã? Vamos entender. Pode passar? Próximo slide. Então, aqui ficou meio subidinho, mas dá para ver. Por que a gente deve evangelizar, falar de Jesus para as crianças, né? Porque existe um versículo na Bíblia que está lá em Marcos 16:15, que nos diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Esse id não é um por favor, é uma ordem de Deus. Ide e evangelizai, né? A gente deve evangelizar, falar de Jesus a quem? A toda criatura. E esse todo, as crianças, elas estão incluídas. Não estão excluídas, não. São todos. Então, é uma ordem de Deus. E o Espírito Santo, ele nos dá poder, autoridade no momento da pregação do Evangelho, do compartilhar as boas novas. E as crianças, elas conseguem receber essa mensagem. E elas recebem com mais facilidade se você se dispor, se você se permitir poder falar de uma forma que é a forma que a criança gosta, a forma como ela se sente à vontade. Tudo bem? Pode passar? Também tem um outro versículo na Bíblia que está lá em Mateus 19:14, que nos diz: Deixai vir a mim, quem? As crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas. Então, não devemos impedir que os pequeninos venham aprender sobre Jesus, estar perto de Jesus. Estar em um local onde se pregue, se ensine com amor e respeito o evangelho para elas. Então, não devemos impedir, não devemos ser pedras de tropeço. Geralmente, eu tenho experiência de vários locais, várias igrejas, que às vezes têm uma visão de que as crianças, elas atrapalham. Vamos tirar daqui porque vai atrapalhar os adultos. Coloca ali num cantinho, num corredor, no improviso. Muitos têm essa mentalidade, né? E aí acaba o quê? Não, vai brincar. Não tem ferramentas, não tem uma literatura específica para se trabalhar. E ali, muitas das vezes, certos líderes cristãos estão tendo um comportamento errado. Estão impedindo dessas crianças poderem ter acesso à palavra do Senhor. Mas que nós, eu e você, que estamos ouvindo essa mensagem, você pode, eu sei disso. Sim, mas não custa nada refrescar a cabeça, porque é um compromisso que deve ser meu e seu, em relação ao reino de Deus, sem excluir e sem impedir que as crianças tenham acesso ao Evangelho, à Escritura Sagrada, à Palavra de Deus. Amém? Pode passar? Então, Patrícia, pois é, eu estou aqui, participo do Ministério Infantil já tem um tempo, na minha igreja não tem, estamos pensando em nos organizar, e aí? Por onde começar? Você já deu o primeiro passo, que é se dispor, é em querer já pensar nos pequeninos, pensar em proporcionar algo para eles. Mas é fundamental que você entenda as características das crianças. Porque, veja bem, nós estamos vivendo dias desafiadores, que nem toda igreja tem uma estrutura de salas de aula que possa dividir por faixa etária. Geralmente, crianças com faixa etárias diferentes, elas acabam que ficando em um único espaço. E é desafiador. Mas veja bem, olha aqui para o nosso slide. É importante que você conheça as suas crianças, as crianças que já têm e as que estão chegando, as suas características, que devemos considerar. Então, veja aqui, no nosso slide, nós temos aqui crianças agitadas, curiosas, afetivas, instáveis, detalhistas, receptivas, espontâneas e egocêntricas. Sim, nós nos deparamos com crianças que têm essas características. Agora eu quero perguntar aqui, quem aqui tem coragem de me dizer? Quando você era criança, você era
Que característica era forte em você? Você era do tipo da criança egocêntrica? Só queria tudo para você? E aí? Tímida? Hã? Agitada? Detalhista? Quem gostaria de se manifestar rapidinho aí? Uma Márcia? Eu acho, eu não sei, minha mãe tá aqui, ela pode dizer, mas eu acho que eu era curiosa. Curiosa? E você, Érida? Não Hã? fui eu que falei. Foi a Herda que falou. Foi você. E aí, irmã Márcia? Hã? Se Não, lembra? era agitadinha, Agitada. E a né? nossa amiga, a nossa irmã Marlene? Mano, liga o áudio. Tá desligado, mas aperta aí, ó. Marlene. Deixa eu quero Isso. escutar sua voz. Eu acho que eu era curiosa também. Até Curiosa. onde eu me lembro. A gente não lembra, mas a gente costumava ouvir, né? De alguém, da avó, de uma tia, da mãe, do pai. Isso. Então, assim, é interessante também a gente lembrar que um dia fomos crianças e tivemos comportamentos, atitudes de criança. E às vezes as pessoas, nossa, elas vê aquele monte de criança agitada, curiosa, perguntando, criança, nossa, é dengosa demais, vive chorando. Então, assim, é importante você ter noção e considerar essas características que é do ser humano, e as crianças, elas expressam bastante isso, e olhar com outro olhar, considerando, respeitando, tendo paciência. Isso é fundamental, ok? Pode passar? Então, a gente observou aqui algumas características, não é isso? Outra coisa também que é importante relembrarmos, ou você que não sabe, está atento para aprender, é que as crianças, elas aprendem de maneiras diferentes. A criança ela não aprende somente ouvindo. Não. Vamos ver aqui. A criança ela aprende com o visual, vendo, ela aprende com o auditivo, ouvindo, e ela aprende com o tátil. Contato, pegando, tocando. Por que que é interessante você ouvir isso? Porque o lidar com a criança exige de nós, né? Eu não digo isso somente para o professor, mas para todos os envolvidos no departamento infantil. Eles têm que ter noção de tudo isso que faz parte do pacotinho, do conjuntinho que a criança traz consigo e as suas necessidades. Para que você faça algo bem feito, é necessário você atentar para esses pequenos detalhes. Se vocês forem preparar uma aula, se forem preparar um culto, enfim, uma atividade numa garagem, no fundo de quintal, uma EBF, um pequeno grupo, enfim, vocês devem estar atentos a esses detalhes e pensar que essas crianças que vão vir, que têm características diversas, você pode explorar o máximo possível para desenvolver, tanto na questão do musical, como na própria aplicação de um estudo bíblico, uma contação de história, e recorrer a recursos que trabalhem a audição, o tátil, a visão, certo? Que explore bastante. Principalmente, geralmente os pequenininhos, eles gostam muito de depois poder pegar naquele objeto que você ilustrou para contar uma determinada história. Para ele vai ajudar o quê? A fixar melhor aquela história que foi aplicada, aquela lição, certo? Pode passar? Irmã, posso só fazer uma observação Sim, claro. que você falou dos pequenininhos? Que sempre que eu estou tocando violão, eles querem pegar no violão, eu fico agoniada. Porque o violão, ele é um pouco caro, né? Dependendo do violão, aí eles ficam passando a mão assim nas cordas, e eu fico, não, não, não.
Eu digo, não, não faz isso não. E não sabe ela, hein, irmã Patrícia? Que Sim. também foi do mesmo jeito, curiosa. Eita, olha a mãe aí do lado, descobrindo. E tem um detalhe, um detalhe bem específico da Herda. A Herda, ela demorou Sim. a caminhar, irmã. Você acredita? Nossa. Só Sim. corria, só sabia correr, caminhar demorou. Ai, gente. Entendeu? Nossa, já era Não, bem adiantada, né? não sabia caminhar, só correr. Sim, olha só. Mas essa curiosidade é boa, apesar de que no momento, às vezes, tá ali, né? E pode prejudicar assim, um pouco o andamento, né? No caso, você ministrando. Mas isso é bom. Se você perceber que tem crianças que elas querem tocar no instrumento, estão realmente despertando interesse por esse instrumento, depois pode até ver uma forma de adquirir em forma de brinquedo, dependendo também da faixa etária, né? Se for uma criança muito pequena, sugerir ao pai, ou então ver no departamento infantil algum recurso para adquirir um violãozinho, sabe? E aí no final você pode interagir com ela, tentando ensinar algum som, sabe? Então isso vai ser gostoso. Você pode explicar para a criança, mas é fundamental que você sempre explique. Olha, agora não pode. Olhando no olho da criança, depois a tia vai conversar com você e vai lhe mostrar direitinho. Isso é muito importante. Ao invés de só repreender e dizer não, você sempre explica o porquê daquele não, tá bom? Combina com ela depois alguma coisa. Agora cumpra, porque eles lembram e cobram, certo? Então vamos lá. Dando continuidade aqui, a gente também vai encontrar diversos tipos de crianças, né? Características, as formas como elas aprendem, mas é importante também considerar que a gente vai encontrar no nosso meio, naquele pequeno grupo, crianças salvas e não salvas. Ah, Patrícia, você está falando o quê? Criança tem que receber Jesus? Criança precisa crer igual um adulto? Sim. A mensagem do Evangelho, ela é para ser pregada para todos. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. É importante lembrar você que a gente já nasce com a vontade de pecar, de fazer coisas erradas. Sim, desde a queda do homem, de Adão e Eva. Toda a descendência já nasce com pecado. Então, a gente precisa ensinar para as nossas crianças o que é pecado. Ilustrar que o pecado é tudo aquilo que pensamos, que falamos, que fazemos e até mesmo sentimos que não agrada a Deus. Pecado é mentir, é desobedecer, é fazer birra, é dizer para a mamãe que fez a tarefa, mas não fez a tarefa. É pegar aquilo que não é seu, é beliscar o amiguinho. Então, você ilustra com atitudes que a criança tem, certo? E é importante que elas saibam o que é pecado. E que o pecado, ele nos afasta de Deus. Ele nos afasta do Deus criador de todas as coisas. Por que que Jesus veio? Por que que Deus enviou o seu único filho? Ele veio com um propósito, uma missão. Ele veio do céu para este mundo, se fez gente, foi criança, se desenvolveu na barriga de Maria, foi criança, cresceu, mas ele nunca pecou. E ele veio com uma missão. Ele veio com a missão de nos libertar do castigo do pecado, que é eterno. Então, todos esses princípios, a criança ela deve aprender. E ela deve entender que ela está ali ouvindo da palavra, aprendendo da escritura sagrada, mas que ela deve reconhecer que é pecadora, que faz coisas erradas,
e que ela deve pedir para que Jesus venha morar para sempre no seu coração, tirar toda a sujeirinha do pecado. Então, devemos ensinar nossas crianças a crer no que a Escritura nos diz, desde a criação de todas as coisas, a crer, a reconhecer, a pedir perdão e receber Jesus como seu Salvador. É por isso que toda mensagem, por mais curtinha que seja, é interessante você sempre ter uma palavra no final. Você, criança que está aqui, que já ouviu falar de Jesus, já recebeu ele no seu coração, você deve continuar crendo, confiando. Mas se tem uma criança que nunca orou, pedindo para Jesus vir morar no seu coração, limpar da sujeirinha do pecado, hoje você tem a oportunidade. Vamos orar? E ali você faz uma breve oração. Isso é importantíssimo. Amém? Então, sempre vamos nos deparar com crianças salvas e crianças não salvas. Ok? Crianças amadas e crianças rejeitadas. Alguém aqui já se deparou com uma criança assim? Na igreja, em uma determinada atividade, até mesmo fora da igreja, um clubinho, uma Marlene? Você já observou isso em uma criança? Você sabe que nós estamos com um grupo, minha igreja, ela era praticamente 100% de idosos, praticamente. Nós Sim. nós não tínhamos criança nenhuma. E aí, agora começou a surgir crianças. Então, assim, eu estou começando a trabalhar com eles agora. Então, eu ainda não pude observar ainda algumas situações, que é coisa bem recente mesmo. Ah, E apareceu assim, de uma vez só, que nós temos 4 ou 5, e deles, 3 são autistas. São 3 maravilha. crianças autistas. Tenho Então, dicas para os autistas. então é uma situação nova. É uma situação nova. Mas eu queria Ah, colocar um ponto que você falou um pouco lá atrás, sim. que eu aprendi muito com aquele antigo flanelógrafo. Ah, sim, ainda existe. Em alguns lugares ainda se aplica. Pois é, mas eu não vejo aplicar assim em outras igrejas, assim conversando com outras pessoas, as pessoas não estão trabalhando mais, mas aquilo é onde a gente aprendia muito. Aí, ali você tinha a curiosidade, você ficava atenta, você queria ver o próximo, que ia acontecer depois, que imagem ia aparecer, que gravura ia aparecer ali, e isso aí eu lembro que fica muito na mente da Isso, criança. E isso, a gente vai ver mais sobre isso. eu quero ver se eu implanto isso, porque eu Olha, acho que se funcionou para mim, vai funcionar para eles, né? sim, Acredito eu. não se preocupe que no final aqui eu vou repassar informações de recursos, literaturas que vocês podem ter acesso, assim, Ai, muito bom. aplicando, certo? Muito bom, muito Então, bom. como você falou, irmã Marlene, que está tudo novo ainda, está começando agora, então esteja atenta ao que a gente está conversando, esses pontos, depois você pode até pegar o slide para poder rever, tá bom? Eu autorizo, não tem nenhum problema. Então, a gente pode se deparar com crianças amadas e crianças rejeitadas. Então, eu gosto até de trabalhar com uma bonequinha que eu ganhei de uma amiga missionária. Essa bonequinha aqui foi confeccionada por uma americana. Ela fabrica as bonequinhas e tem um colarzinho com as cores do plano da salvação, né? Tem as cores do plano da salvação. E a gente vira, mostra a criança triste, a criança que está passando por algum problema, que não tem Jesus. E aqui depois, olha só, a criança alegre, feliz,
porque aprendeu sobre Jesus, que Jesus ama. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E que maravilha, olha só, você poder demonstrar isso, expressar isso para as crianças, da criança rejeitada, da criança que não é amada, mas ao descobrir que é amada pelo Senhor, tudo muda. Que maravilha. São opções de recursos. Então, um outro ponto a se observar são crianças de idades diferentes, não é? Diferentes idades. O que eu falei no início, que tem sido desafiador para muitas igrejas a questão de trabalhar em um único espaço com crianças de diversas idades. Outra coisa também, com conhecimento bíblico e sem conhecimento bíblico. Sim, podemos nos deparar com crianças assim. Tem crianças que os pais têm o hábito de ensinar, contar as historinhas da Bíblia. Tem criança que desde muito pequeno, o pai, a família tem aquela preocupação de já comprar a Bíblia ilustrada, né? A criança fica encantada pela história de Noé, vê os bichinhos, né? Então, assim, tem crianças que elas já chegam com certo conhecimento, mas outras não. Ah, e por isso você vai deixar de dar um ensino de excelência? Não, de forma alguma. A gente vai adaptando. Mais na frente a gente vai ver algumas sugestões, tá bom? De como lidar com esse público aí em um único espaço, certo? Outra coisa também, crianças que vêm e chegam com dúvidas que precisam ser respondidas. Às vezes você está ali, você está aplicando alguma lição, contando alguma história, aplicando um versículo, e ali depois a criança, tia, eu não entendi isso, né? Ficou com aquela dúvida, e ali você querendo agilizar, tá, depois a tia fala, acaba que esquecendo. Ou então você foi pega de surpresa e ali você, não sei, como que eu respondo? Procure a criança após a atividade. Se você não souber, seja humilde e diga: olha, a tia não sabe, mas a tia vai pesquisar e logo a tia vai trazer a resposta para você. Se sabe, já responde logo, já tira a dúvida da criança. Não deixe passar. Isso é muito importante. Tá bom? Próximo slide. Aqui, atividades musicais. Devemos sim falar sobre elas, porque elas fazem parte do lidar com as crianças. As crianças amam os instrumentos musicais. Pode passar, que vai mostrar aqui as opções. Então, as crianças, elas são encantadas, como a gente viu aqui, né, Hélida? Tá querendo mexer aí, querer também fazer um som, ajudar a tia. Então, os instrumentos musicais, eles são muito importantes, eles auxiliam muito na questão do aprendizado, né? Que vamos lá, a gente vai lembrar lá dos sentidos que a criança aprende, né? A audição, a visão, o tátil, né? Então, elas também ajudam na memorização, através do quê? Da repetição. Elas gostam, elas se divertem. Ah, Patrícia, mas eu não sei tocar nada. Gente, eu também não sei. Eu comprei um ukulele, já apanhei aqui para tentar tocar, mas uma hora sai. O ukulele é aquele violãozinho menor que tem poucas cordas, acho que é só 3 a 4 cordinhas. Irmã, eu tenho até só um comentário, né? Porque assim, Sim, eu nunca participei diretamente do Ministério Infantil. Eu tenho sim, aprendido muito sobre crianças, principalmente no mestrado, porque lá a linha é muito voltada para a criança, né? E sim. aprendi muita coisa também que eu não sabia, mas sobre a música especificamente, às vezes as irmãs me chamavam para tocar um louvor, aquele louvor infantil mesmo, né? É bom, é muito bom ter Jesus no coração, ou outros. E 3 palavrinhas, né? E elas gostavam muito, e eu fazia só uma participação e ia, né? Quando eu ia, elas ficavam assim, oh, não, a gente queria ouvir mais, porque também hoje essa questão do Ministério do Louvor, né? Está muito difícil, vamos dizer assim. Mas voltando para as crianças, realmente elas aproveitam bastante, assim, quando tem um instrumento, alguém que possa tocar e cantar. Sim, é importante.
E já pensou você dar uma abertura com louvor? Prende atenção àquele instrumento tocando. Então, assim, eu trabalho com os recursos da PEC, eu só trabalho com a literatura da PEC. E a PEC, ela disponibiliza CDs que já vem com as partituras, vem playback, sabe? São músicas curtinhas, bíblicas, né? Não é só aquela música para mandar mexer o corpo, são músicas que realmente têm letra, certo? Muitas são versículos cantados, e você pode o quê? Cantar com auxílio do playback, tem um caderno que vem com as letras, tá ali a colinha, você expõe as letras para aquelas crianças que já sabem ler também lhe ajudar. É o que eu utilizo. E eu utilizo também um pandeiro. Eu tenho um pandeirinho que eles amam. É o que a tia Pati faz. E eles ficam maravilhados, né? Também eu gosto, antes de iniciar a história, eles não estão esperando. Antes de contar a história, costumo cantar uma música assim. A nossa história vai agora começar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. A nossa história vai agora começar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. Então, bem suave, bem sutil, bem gostoso. Eles ficam, olha, olhando atentos. E ali eu já entro na história. Então, ela vem como um auxílio para poder ajudar a aprender a atenção das crianças. Geralmente, quando eu vou fazer alguma contação de história em alguma igreja, eu gosto muito de trabalhar com efeitos sonoros. Então, tá ali, se eu vou contar a história do cego Bartimeu. Então, tem um momento ali do clímax da história, aonde o Senhor Jesus cura ele, tem um efeito sonoro, tem uma música no final. Eu não canto, mas está ali na programação da história. Então, assim, eu procuro ter esses cuidados, porque eu sei que vem e só soma e ajuda a aprender ainda mais a atenção das crianças. Geralmente eu uso fundo musicais, aquele bem suave, gostoso, quando eu vou recapitular a lição. Então, assim, eles ficam, sabe? Ficam muito atentos. Isso é fantástico. A música, o instrumento, o efeito sonoro, ele auxilia bastante. Você pode começar assim, se você não tem alguém que toque, procura ver, baixa efeitos sonoros, fundo musical, relaxante, gostoso, você coloca ali baixinho, enquanto você está aplicando uma história. Você vai conduzir a um momento de oração, você explica para as crianças que ali, enquanto nós vamos orar e conversar com Deus, olha aquele fundozinho musical, isso tudo ajuda a criança a acalmar, relaxar, e ela repetir ali com você aquela oração, sendo conduzida por você, e ali vai ajudar o quê? A criança vai aprender, ela vai aprender palavras novas de como conversar com Deus, certo? Então é muito importante, não se prenda somente a um instrumento, existem outros recursos como esses que eu citei, tá bom? Mas no final eu vou deixar aí muita informação, tudo bem? Pode passar? E tá aqui um pouco do que a gente falou, né? Eu tenho pandeiro, chocalhos, né? Eu tenho um chocalho que eu comecei muito no início a trabalhar com ele. Quando eu fiz o curso pelo SENAC, lá eles ensinaram a gente a trabalhar com chocalho com o ensino infantil. Então, geralmente, quando as crianças estavam um pouco agitadas, você pegava ali o chocalho, aí, as crianças ó, ficavam procurando aquele som. E aí você trazia elas novamente para a história, a atenção delas. Usei bastante. Flauta, apito, violão, então assim, dependendo da forma como for a lição, a proposta, né? Então dá para inserir aí essas ferramentas que a gente, até algumas a gente compra de plástico,
O meu pandeiro, ele é de plástico, ele não é aquele pandeiro profissional, não. E as crianças curtem demais e faz um som bacana, viu? É pandeiro de brinquedo. Pode passar? Então, a gente chegou aqui nos pré-escolares, né? Que a gente costuma chamar essa faixa etária mais infantil. Por que que é importante falar sobre elas? Eu vou dar um destaque aqui grande, porque geralmente, na nossa realidade, sempre tem os pequenininhos, né? Que eu costumo dizer que essa daí é a fase de ouro. É aquela fase que exige mais de nós, né? Algumas aí como mães, né? Seus filhos pequenos, professores. Mas essa é a fase de ouro. Eles estão prontos, eles estão atentos, eles estão curiosos, prontos para aprender. E que privilégio poder estar com essas crianças 1 hora e meia, e poder semear a palavra de Deus. Para mim é um privilégio, porque muitas delas têm uma realidade assim muito triste no ambiente familiar, na escola. E aquele tempinho que a gente fica com elas é tão precioso para regar a mente e o coração delas com a palavra do Senhor, marcar a vida dessas crianças. Como a gente viu lá, pode ter crianças que são amadas, crianças que são rejeitadas, e aí nesse curto espaço de tempo que ela tem com você, você vai semear tudo de bom na vida dela. Você vai ser paciente, pode ser que os pais não sejam, ou a avó, que muitos são criados pelos avós, por uma tia, uma criança adotada, enfim. Mas nos seus braços, ali com você vai ser diferente. Amém? Então pode passar? Como eu falei, né? É a idade de ouro. Marca isso, grava aí na sua mente. Não é aquela fase de você dizer, ah, meu Deus, que fasezinha. É, exige de nós mais energia. Mas é a fase de ouro. Mesmo com pouca idade, as crianças demonstram grande interesse em ouvir sobre Jesus. Entenda, as crianças estão prontas para ouvir sobre Jesus. E você é o canal, você é o instrumento que Deus quer usar. O que é importante você entender? Que você deve se permitir. Ah, mas eu não sou professor. Essa responsabilidade é para o professor? Não, essa responsabilidade é para todos nós. Pais, né, auxiliares ali no departamento infantil. É você que está só na igreja, mas você tem observado que tem chegado crianças, e ali você vai conduzi-las a alguém do Ministério Infantil. Ou então alguém do Ministério Infantil não percebeu algo de diferente naquela criança, mas você percebeu? Você vai procurar o quê? Conversar com alguém, com a família. Olha, eu percebi que ela estava assim, o que que aconteceu? Devemos demonstrar interesse pelas nossas crianças. Estamos vivendo dias em que a volta de Cristo está próxima, está sendo descortinado, né, como se costuma dizer, os sinais. Então, as nossas crianças, é urgente que elas aprendam, que elas saibam dos princípios bíblicos, do que a Bíblia está aí para nos proporcionar, e amá-las, cuidar com muito carinho e respeito, certo? Pode passar? Então, essa fase de ouro são as crianças entre mais ou menos 3 a 5 anos. Pode passar? Que são a fase, assim, da nossa atenção. Mas mais lá na frente, aqui, no decorrer desse nosso momento especial, nós vamos entender melhor mais sobre ferramentas, tá bom? Mas eu dou uma pequena pausa aqui de uma realidade que nós não podemos fingir que ela não existe, que são as crianças que têm chegado até nós com algum tipo de transtorno. E a gente tem visto o quê? Mais crianças o quê? Com autismo. E aí, a irmã Marlene falou que tem 2 crianças na igreja. Como lidar com essas crianças?
Eu não sou profissional na área, mas eu já fiz curso para poder entender melhor sobre a questão dos transtornos. Então, como professora, como educadora cristã, o que que eu tenho sugerido para os departamentos infantis? Eu digo, olha, primeira coisa, não entre em pânico. Ah, na nossa igreja não tem nenhum psicólogo, né? Não tem ninguém da área da educação. E aí? Calma, vamos colocar tudo diante de Deus em oração. Mas essas crianças, elas não podem ser excluídas. O primeiro passo é orar por essas crianças e por essas famílias, certo? Demonstrar para elas, principalmente para a família, que a família vem tão ferida, às vezes vem de outras igrejas, sabe? De lugares que as pessoas não entendem, e tem todo um preconceito com relação ao filho, e aí chega na igreja e vai ter mais preconceito, rejeição? De forma alguma. O povo de Deus é o povo que tem que dar exemplo. Nós devemos dar exemplo. O mundo é que tem que copiar a gente. Não é a gente copiar as coisas do mundo, né? Pelo contrário, é demonstrar o mesmo amor, o mesmo carinho e interesse por essas crianças. Então, depois eu vou estar repassando, vou enviar para a irmã Érida, o modelo de uma ficha, que é o que eu tenho sugerido nas palestras, nos treinamentos. É que você percebeu que aquela família está ali e vai ficar na igreja? Ok, vai ficar. Então, você, com o auxílio de uma ficha, você vai fazer uma pequena entrevista, colher informações com o responsável, né? De preferência a mãe, que a mãe explica melhor, né? Ali sobre a criança. E você vai colher todas as informações sobre ela. Ah, ela é uma criança autista que ela é sensível ao toque. Aí tá lá, você coloca. Não, ela não é sensível ao toque. Ah, ela gosta disso. Então, diante daquelas informações, o que que vai acontecer? Você reúne um momento, a equipe do Ministério Infantil e fala, olha, aqui nós temos tantas crianças, aqui já estão as fichas com as informações, contato, todas as observações necessárias. E, diante disso, vai ser diferente o lidar, porque vocês vão estar com as informações, certo? E a outra dica que eu dou é montar uma caixa, que nós chamamos de caixa sensorial. Como que funciona essa caixa? Essa caixa pode ser uma caixa de papelão, sendo que resistente, com tampa, ou pode ser tipo aqueles depósitos organizadores, aqueles que tem tampa, tem a travinha, né, na lateral. E nessa caixa você vai colocar tudo que o autista gosta. O autista gosta de dinossauro, gosta daqueles bichinhos, né? Gosta de fantoche, de mão, eles gostam de pecinhas de encaixe, eles gostam de desenhar, de pintar, então ali vai ter folhas ou vai ter um caderno de desenho, de preferência capa dura, né, que é mais resistente, um estojozinho ali com algumas coleções de cera. Então, assim, você vai montar essa caixa especial. Depois eu vou estar passando para a irmã Érida a lista que vocês podem estar colocando nessa caixa. E a criança está lá, está na sala com vocês e as outras crianças. Ela começou a se agitar. Então, você pode conduzir a criança para um lugar, se for possível estar nesse mesmo local, vê lá, senta com ela, abre a caixa. Mas um outro detalhe, você não escolhe o que dá para a criança, desde que a criança escolha. Você vai oferecer, mostrar a caixa para ela. Então, ela vai mexer lá, vai querer derramar, ou então já vai ver lá algo interessante e vai pegar. Isso ajuda a acalmar. Tá, mas mesmo assim ela não conseguiu ficar na sala. Então, dá uma volta com ela, depois retorna. Veja bem, quando esse método ele é aplicado da forma correta, logo, logo, essa criança ela vai se acostumar. Ela vai saber que ali na sala tem algo também legal que ela gosta. Tem alguém que pode ficar com ela. Então, são pequenas ferramentas que ajudam dentro do departamento infantil, que é a ficha
e a caixa sensorial, certo? Já é um grande começo. E, posteriormente, desenvolver outras atividades, se começar a aparecer um número muito grande de crianças, conversar com a liderança da igreja, para trazer um profissional e, assim, dar uma palestra, né? E vocês compartilharem a realidade das crianças de vocês, certo? Aí já entra a ajuda de um profissional. Mas, a princípio, essas ferramentas ajudam bastante, ok? Pode passar? Pronto. Agora aqui chegou numa parte que eu amo. É fantástico. Quem dera a gente poder ter mais tempo para que eu pudesse exibir para vocês imagens da tia Paty, caracterizada, né? Em lugares diferentes, mas iria ficar muito extenso. Mas quem sabe em um outro momento. Então, aqui, a arte de contar história. Eu vou falar de alguns pontos específicos, porque é importante você ter noção de como lidar na hora ali de contar uma história, de conseguir ao máximo poder repassar um ensinamento bíblico e as crianças absorverem, ok? Pode passar? Então, veja bem, o contador de história. Quem é o contador de história? Ah, é só um profissional que fez o curso? Não, o contador de história é uma pessoa muito especial. Sou eu, você, nós, certo? É uma pessoa que ela provoca uma experiência muito forte, muito significativa. Através da história contada, é possível despertar e recuperar o interesse pela leitura. Você sabia? Se você fizer um bom trabalho com as crianças, você vai despertar nelas o interesse pela leitura? Sim, a contação de história ela ajuda muito a despertar isso nas crianças. Olha só que interessante. Então, além de demonstrar seu gosto por histórias, o contador precisa expressar sua paixão pelos livros e por tudo que a boa leitura pode dar a quem lê. Então, se realmente você deseja crescer um pouco mais, eu quero aprender mais para poder compartilhar para os pequeninos. É importante você se permitir, você é capaz, tá bom? Mas ao longo do tempo existem alguns detalhes que só vêm para somar, que é importante você aprender, ok? Pode passar? Então, para despertar aqui todos esses sentimentos, sensações das crianças, porque a história ela transmite a emoção, não é verdade? Eu lembro que eu tenho uma professora que ela foi até minha vizinha. Ela foi minha professora da primeira à quarta série. E ela ficou um tempo, mas depois ela se dedicou mais no meu tempo à sala da leitura. Tinha uns dias que ela levava a gente lá para um espaço na escola. Essa escola também ainda existe, é o Colégio Noé Fortes, próximo da casa da minha mãe. E era tão gostoso a forma como ela conduzia a gente na fila. Eu tenho, assim, lembranças incríveis da condução dela, sabe? O jeito que ela pegava no livro, que ela abria, ela ficava olhando para a gente, a emoção que ela transmitia, sabe? Quando ela ia interpretar o personagem, algum bichinho, nossa, eu tenho, assim, recordações fantásticas. Isso marca. Não é apenas pegar o livro, o caderno, que às vezes tem os cadernos, né, que são ilustrados, não é apenas abrir, ler, ou mostrar um visual com a imagem da história, não. É transmitir com amor, com emoção a história. Isso marca, sabe? Você deve ter alguém aí que marcou sua vida na escola, hein? Um professor? Com certeza. Então, coisas que devemos também considerar, né? Você que vai contar uma história, você precisa conhecer a história. Ah, você já ouviu ela? Não é assim. Essa história é uma história bíblica, porque também existem histórias que no final têm uma moral, uma reflexão. Mas as histórias bíblicas têm um endereço. Tá lá, as crianças precisam saber. Qual é o endereço? Qual é o livro da Bíblia? Onde é que ela está? Qual é o capítulo? Qual é o versículo? Você precisa conhecer a história.
A história a ser contada. Onde aconteceu essa história? Aonde aconteceu? Então, assim, você precisa conhecer para transmitir. Ah, nessa história teve um momento de suspense, teve um momento de tristeza. Então, você já sabe ler aquela parte, então você transmite também na fala, na expressão facial, ok? Então, tá aqui. Então, tem essas informações que são importantes, é você planejar a história com antecedência, ler, reler essa história, tá bom? Tem palavras difíceis? Geralmente a Bíblia é recheada de palavras difíceis, que até mesmo nós, adultos, às vezes o pregador está lá e prega, meu Deus, o que é? O que será? Você fica ali, né? E às vezes o pregador, ele não, ele não atenta para explicar. Eu costumo, eu prego para adultos também, né? Eu tenho todo um cuidado que se ali tem uma palavra específica, eu sempre dou aquela pausazinha, aquela pequena vírgula e digo, olha, isso quer dizer, e ali eu explico. Com as crianças não são diferentes. Então, você tenta falar, explicar de uma forma, da forma mais fácil possível ali, alguma situação, uma palavra específica, certo? Então, hoje em dia está mais fácil a gente recorrer, né, à internet, colocar lá, saber o significado. Antigamente era do tempo do dicionário, né? Hoje está tudo mais fácil. É só questão de tempo, dedicação e amor para fazer tudo direitinho, com zelo, com excelência, porque as crianças merecem, tá bom? Então, aqui tem uma lista, né, de informações importantíssimas. Uma das coisas que me ajudou muito no desempenho com as crianças, e fica a dica, é que eu sempre colocava muitos meus filhos para assistir a TV Cultura. TV Cultura, sou do tempo do Castelo rá né? Aqueles episódios, aqueles desenhos de massinha que não tinha, só tinha sons, mas a gente entendia tudo. Então, assim, eu cresci assistindo junto com os meus filhos. TV Cultura. Sempre colocava filmes, desenhos e estava ali também pertinho deles. Então, isso me ajudou muito na questão de melhorar ainda mais a comunicação com eles, esse universo infantil, né? Que as crianças amam, que elas se sentem à vontade, certo? Aí tem aqui, iniciar cada história de modo interessante, inovador, contar com naturalidade, entusiasmo, falar num tom audível e velocidade regular. Isso é importante. A pessoa acha que porque está diante de um público grande vai só gritar. Não. Até porque devemos considerar que ali tem crianças com transtorno. Tem crianças que têm sensibilidade. Nem todo pai já compra aquele fonezinho, né? Aquele abafador para as crianças, que foi uma ferramenta espetacular, né? Para que as crianças não tenham crises, não fiquem agitadas devido ao som do ambiente. Então, devemos considerar isso, um tom audível, você procure trabalhar bem a voz, sabe? Você pode ser firme nas palavras sem precisar gritar. Pode fazer um suspense, sabe? Então, é gostoso trabalhar com a voz e isso ajuda também a prender a atenção deles, ok? Uma outra observação é evitar cacoetes, né? Que são chamados os vícios de linguagem. Isso é terrível. Né? Aí, tá. Tem gente que tem uns vícios assim, que a criança sai de tanto ouvir essa repetição, ela sai imitando, repetindo o que o professor falou, que a tia, tudo. Então, ter todo esse cuidado com relação aos vícios de linguagem, ter todo um controle. Se puder eliminá-los, melhor ainda, ok? Um outro ponto também, já finalizando essa parte, é encarar seus ouvintes. É muito importante você que está contando a história, você que está ali auxiliando no departamento infantil, independente de estar no ambiente da igreja ou não, é muito importante tudo aquilo que você vai falar com a criança, sendo uma história ou não, que você olhe nos olhos da criança, certo? Não fale apenas por falar, mas olhe, encare os seus ouvintes, encare o seu público.
Tá ali a sua realidade, faixa etária diferente, fale olhando para eles, interagindo com eles. O o olhar conquista. Quando a gente namorava, hein? A gente sabia quando um garoto estava. A gente sabia quando um garoto estava afim da gente só pelo olhar, não é? Quando alguém passa e te olha com um olhar carinhoso, você sabe que aquela pessoa gosta de você, está expressando algo especial. Então, o olhar, ele diz tanto. Já pensou uma tia, um tio lá com a cara fechada, sabe? Se não tiver bem de saúde, não vá, se recupere. Se não tiver bem, volta, tá? Porque é importante transmitir confiança e segurança para as crianças. E a expressão facial, ela tem um papel muito importante. Você acha que você está arrasando na história, trabalhou o tom de voz, usou muitos recursos? Sim, mas aí esse olhar estava cativando? Estava passando segurança, afeto, amor? Então é importante pensar, ok? Pode passar? Qualquer coisa, Érida, me fala aqui do tempo, tá bom? Quanto tempo a gente ainda tem? 8h15. 10 minutinhos a mais. Quanto? 10. Pronto, pois vamos correr aqui, vai dar tempo. Então, um contador de histórias, se você quer se dedicar a essa parte, não pode parar no tempo. É importante você o quê? Estar sempre lendo, relendo, adquirindo boas literaturas. Existe a literatura da APEC, Aliança Pro Evangelização das Crianças, tem o site da APEC, apec.com.br. Nesse site você encontra inúmeras ferramentas para começar a trabalhar com a criança. Tem estudo de crescimento, tem estudo de evangelismo, é uma variedade, caderno de cânticos, certo? E tá até no Black. Olha a novidade. Se entrar hoje, amanhã, esses dias lá, tá tendo muita promoção boa. É um material maravilhoso. Eu tenho literatura de mais de 15 anos e a qualidade do material é excelente, é durável, maravilhosa. No próprio site da APEC, você encontra vários cursos. Existem cursos que você pode fazer online, que o valorzinho está lá, que se encaixa na sua renda, certo? Eles ficam disponíveis por volta de 3 meses e ali você faz no seu tempo. Claro que você conclui bem rápido, né? Mas assim, maravilhosos. Tem lá só dos pré-escolares, para que você entenda melhor essa fase de ouro, o lidar mais detalhado, enfim. Fora outros cursos que, dependendo da sua região, pode ter uma PEC aí próxima de você, que também disponibiliza cursos que tem a duração de 1 ano, como o CEDIC. Maravilhoso. Já fiz ele. Então, que prepara mesmo líderes para o Ministério Infantil. Então, existem essas ferramentas maravilhosas, tá bom? Que só vai somar na sua vida e quem ganha é o reino de Deus, são as crianças. Então, o contador de histórias, ele não pode parar no tempo. Ele tem que estar procurando ler, aprender, tá? Não ficar somente preso. Claro que a Bíblia é a nossa primeira ferramenta. A Bíblia é a palavra de Deus, que não mente, mas que só fala a verdade. Mas que você pode sim buscar outros meios, como os recursos da PEC. Eu olhei, acabei de olhar aqui o site, diz que está tudo pela metade do preço. Vamos aproveitar, corre, corre. Cada Black Friday, eu acho. Tá na Black Friday. Maravilhoso. E vai ter um simpósio aqui, aproveitando a oportunidade, vai ter um simpósio aqui, sexta e sábado, lá na CIADEP, e um simpósio maravilhoso da APEC. Vem uma equipe grande de fora. Eu estou compondo a equipe, né? Estarei ministrando em 2 momentos, que é sobre recursos visuais e dinâmicas. Estarei também ajudando na livraria. Então, assim, é maravilhoso poder contribuir e somar.
Então, se você que está aqui participando conosco é daqui de Teresina, Piauí, corre que ainda dá tempo de se inscrever, tá bom? Então, é isso, é o conhecimento. Você não pode parar de estudar. É fundamental. E a gente sabe que, à medida que quanto mais a gente lê, mais a gente melhora o quê? O nosso vocabulário. As palavras, elas saem de uma forma mais solta, mais à vontade. Então, a leitura, além de enriquecer com conhecimento, ela também ajuda no nosso vocabulário, na fluência das palavras, certo? Pode passar? Aqui nós falamos de organização. A organização é fundamental. Então, para vocês que estão aí, já estão inseridos ou estão começando, né, vão ativar um departamento infantil, a organização é fundamental. Ela faz parte da nossa vida, né? Da nossa vida, no nosso dia a dia, em casa, nos estudos, no trabalho, a organização é fundamental. E na obra de Deus não é diferente, não. Você não vai estar esperando somente por A, B, C, não. Você vai dar sim a sua contribuição. Você vai planejar com a sua equipe, tá bom? Como é que vai ser essa aula, como é que vai ser a atividade com essas crianças, e vai se preparar, vai pensar em tudo, no local, como é que vai ser, quantas crianças, como que vocês vão receber, como que vocês vão acomodar, tem ventilador, não tem, tem ar-condicionado, não tem, todos esses detalhes. Então, a organização é fundamental. Pode passar? Aqui é interessante a gente passar rapidinho. Lembra que eu falei das faixas etárias? Né? Aqui nós vamos saber, de acordo com a idade delas, o que que elas gostam, o que que atrai a atenção delas. Então, rapidinho aqui. Até 3 anos, elas amam histórias de bichinho, de brinquedo, de seres da natureza, de outras crianças. Então, procura ter esses recursos, tá bem? De ilustrar, mostrando também com brinquedos. Eles amam. Até 6 anos, histórias de repetição. Você pode sim, na próxima aula, que repetir. Vou fazer uma pequena introdução recapitulando. Eles amam repetição. Até os 7 anos, também histórias, né, com crianças, animais, histórias fantásticas, repletas de emoção, já está subindo o nível. 8 anos, um conto com mais enredo, mais elaborado. A partir de 8 anos já são crianças o quê? Crianças já alfabetizadas. Então, você pode estar passando lições com um enredo maior, mais rico. 9 anos, histórias vinculadas à realidade. Você pode aplicar uma lição bíblica e citar exemplos atuais, que eles vão estar o quê? Antenados, como se diz, né? Eles vão estar ligados, né? Acontecimentos, que tem passado na mídia, certo? Os efeitos da natureza, como a natureza tem se comportado, né? Terremotos, enfim. Dependendo da sua aula, você já pode também conversar com eles, trazendo acontecimentos, realidades atuais, certo? De 10 anos, aventuras, narrativas de viagem, exploração. Você pode trabalhar a questão de falar e alguém dramatizar, só sair a sua voz, enfim, eles vão amar. Os pequenininhos também. Então, dá para dar uma equilibrada, ok? Pode passar? Irmã Patrícia, eu tenho uma pergunta sobre essa parte da faixa etária. Aqui Sim. seria para o culto infantil e Hum, assim, porque algumas igrejas, por exemplo, lá na igreja, era até 8 anos, aí eles deixaram até 7 para que de 8, 9 para cima fiquem no templo. Então, essa sugestão é caso a igreja tenha os departamentos separados, o culto infantil, né? Só para me entender. Tem o culto infantil com as crianças pequenas de 3 anos, tem também as professoras para 7, 8 anos, 9, aí trabalha nesse modelo, seria assim, né? sim, o ideal é que seja assim, né? Mas a gente entende que a realidade tem sido outra, né? Em algumas igrejas, a questão de estarem todos juntos. Você pode estar fazendo uma adaptação. Geralmente,
Eu faço momentos assim, quando eu percebo que o meu público é mais o infantil, 6 anos, 5, 6 anos, eu repito, eu apresento mais os visuais. Quando está ali equilibrado, infantil e criança já alfabetizada, seus 8, 9, 10 anos, eu tenho um momento na minha fala que eu tenho que agradar o público infantil, mas aí eu estou atenta que ele tenha um público maior, para que não fique tudo do início ao fim só infantil. Eu faço abordagens, eu fico interagindo com eles. Às vezes eu dou pausas na história e faço perguntas. Aí eles se sentem, né? Eles se sentem também participantes ali daquele momento e não sai com aquela, foi tudo infantil. Sim. Né? É, E por isso que é importante o professor, a equipe, quem está ali responsável, conhecer o seu público. sim. Porque diante de uma realidade com faixa etária diferentes, vai ter que fazer toda uma adaptação. Mas claro que se tiver espaços que possa separar, melhor ainda. Certo. Hoje a APEC orienta na questão do culto infantil à noite, lá na igreja, desde que chega, eles já sabem, já vão passar a linha, o culto todo lá, eles já vão direto. Maravilhoso. E aí, o que a APEC orienta? Até qual idade as crianças vão para esse culto separado e outros ficam no templo. Ela orienta com relação a isso? A literatura da APEC, ela é até 12 anos. Tá lá. Quando você compra os cadernos, vem lá, tem as faixas etárias, né? De como aplicar a lição, e até os 12 anos. Mas o que que a gente tem visto atualmente? Que algumas igrejas têm optado por crianças, né? De, às vezes, até 10 anos, 10, 11 e 12 anos, permanecerem no templo. Eu tenho uma amiga que ela não concorda, mas aí, por conta que veio lá da liderança, ela teve que aceitar. Mas as crianças, elas ficam, tia, ai, que chato. É isso que eu ia falar. É uma linguagem, assim, que eu entendo que não é para elas, né? Apesar de que hoje as nossas crianças, elas estão evoluindo muito rápido, né? Elas estão aprendendo muito rápido, por conta do acesso também da tecnologia, tem facilitado. Mas é aquela questão, se a liderança, o pastor, entendeu? É respeitar, né? Não criar nenhum atrito, nenhum desconforto. Mas se você puder ir lá nos bastidores, pastor, vamos deixar, né? E tiver uma equipe mesmo boa para estar auxiliando, por que não, né? Deixar elas na sala. A gente, mas esses meninos já estão grandes, né? Tem gente que usa essa expressão, já estão grandes, tem que ficar aqui no tempo. Gente, às vezes a criança só tem tamanho, mas por dentro, sabe? Gosta daquele movimento, daquela folia de estar ali com os outros. E muitos deles, eu tenho experiência própria. Durante quase 5 anos, na igreja que eu pastorei com meu esposo, eu abri uma escolinha, que ela funcionava dia de sábado. O nome era Escolinha Casa de Benjamin, na zona norte daqui de Teresina, no Piauí. E ela funcionava como uma mini escola gratuita. Ela funcionava, a gente abria 2 horas e até 5h30 da tarde. Mas os estudos eram estudos bíblicos, tinha um acolhimento, eram com todos no templo. Depois a gente dividia, sabe? E assim, tinha o horário do lanche, o horário do recreio, tudo curtinho. E depois a propaganda foi tão grande, começaram a aparecer adolescentes. Mas nem por isso, né, eu corri atrás do apoio na igreja, então a gente usou outros métodos estratégicos para estar também recebendo esses adolescentes e jovens. Mas muitos dos que permaneceram, meninas e meninos nessa faixa etária de até 12 anos, eles estavam nos auxiliando. Isso é fantástico, é isso que muitos líderes não percebem, que essa faixa etária, além de estar aprendendo, elas podem estar nos auxiliando.
Isso é fantástico, porque vai despertar neles o interesse de querer um dia ser como a tia, o tio, um professor, um educador, sabe? Tudo é a forma como é visto e como é conduzido. Eu penso que nós devemos ter um olhar mais sensível com relação a essa faixa etária. Elas podem sim nos ajudar. Mas, de qualquer forma, se vem lá do pastor da liderança, você conversou, você foi com todo jeitinho, mesmo assim se mantiveram firmes, respeite, não gere nenhum atrito, nenhuma contenda, não dissemine nada, aceite e continue seu trabalho. Hein? Patrícia, Pois não? você falou em algum momento aí, lanchinho. Ah, E aí me veio uma curiosidade, porque eu já ouvi duas versões diferentes. Lá nós damos um lanchinho para as crianças, mas eu já ouvi pessoas dizerem que não é bom dar o lanchinho, porque vai chegar naquela faixa etária em que ele vai ter que ir para a igreja e para o templo, né? E aí ele não vai ter o lanchinho. Então ele pode não querer ir de repente, ou por conta desse lanchinho, e eu já ouvi as duas versões, e eu não sei assim, se tem alguma coisa na PEC que diz a respeito disso, se é bom ou se não é dar o tal do lanchinho para criança. adulto, quando tem confraternização, gosta de um cafezinho? Gosta. Gosta quando às vezes tem aquelas reuniões, culto de mulheres, né? Aqueles É, eventos, não fazem um coffee break, algo assim, mesmo que simples? Veja bem, sim, nós devemos ter uma visão diferente, devemos romper barreiras. Eu, particularmente falando, tem mais de 20 anos, quase 30 anos aí, que trabalho com crianças desde os meus 17 anos, eu trabalho com tudo que criança gosta. Então, se eu vou preparar uma aula, eu preparo essa aula com tudo que eu vejo que as crianças vão amar e vão se divertir e vão querer entrar dentro dessa história, sentir essa história. Recursos, a aparência física, eu procuro usar roupas que seja agradável, que a criança se identifique melhor comigo, roupas confortáveis, alegres. O material em si, os recursos, a fala, o lidar. E a questão do lanche, se vocês podem disponibilizar, por que não? Sim, criança gosta. Claro que respeitando se ela tiver alguma intolerância, é importante saber. É aquilo que eu sim. digo, você precisa conhecer o seu público, a sua turminha, tá? Aí vem a fichinha, né, que você falou. Isso, que essa fichinha também pode se estender para os demais, ok? Mas é bom ter, por que não? Aquele finalzinho, aquela pipoca, sabe? Coisas tão acessíveis. Um suco, gente. Às vezes, no quintal de casa tem gente que planta, tem gente que ganha. Essa época aqui, no Piauí, é caju. Caju, nossa, o suco é tão gostoso, saudável de caju. Aproveita as frutas da época, congela, faz polpa, vê quem é que tem, sabe? Então, por que não? Você, nós devemos pensar que nós estamos diante de um público que nós temos que olhar com um outro olhar. Um olhar humanizado, com mais sensibilidade, desde toda a estrutura, o conforto, mesmo que seja num espaço que não tem muitos recursos, mas que você pode disponibilizar de casa, um tapete, uma almofada, alguém que tenha, enfim, ali você vai promover algo especial para marcar a vida daquelas crianças. Você vai marcar a vida delas com a palavra, mas você vai proporcionar algo bom para elas. E o lanchinho faz parte, sim. Claro que se numa determinada programação não tiver, vocês falam. É aquilo que eu já disse anteriormente. É vocês sempre explicarem para as crianças. Crianças, hoje nós vamos ter nossa aula e tal, explica lá, mas não vai ter o lanchinho, não foi possível. Mas vamos orar ao Papai do Céu para que abençoe e que Deus mande pessoas para estar ajudando, colaborando.
sabe? É. Sempre explicando para as crianças. Mas é gostoso ter, sim, certo? Tá Sempre no certo. material da PEC vem, fala, tem aquele momentozinho lá do intervalo que é gostoso, tá bom? Eu sou a favor, sim. Tá ok, obrigada. Não, não por nada. Depois vamos passar aqui rapidinho para ver o tempo. Então, só observações rápidas com relação ao contador de história. Aquela pessoa que está querendo crescer nessa área, mais e mais. O que é importante você saber? Que toda história, ela tem o quê? Uma introdução, um enredo, um clímax e um desfecho. Você não começa uma história do meio ao fim. Não. Você vai seguindo uma sequência. Então, ela tem uma introdução, ela tem um título, ela tem uma introdução. Geralmente, a introdução é curtinha. O enredo, às vezes, o enredo é mais elaborado, vai explicar mais os acontecimentos. E tem o clímax, que é aquele momento da ação. Ah, Bartimeu estava cego, ele era cego, crianças, mas aí Jesus, olha, ele foi curado, Bartimeu voltou, ele está enxergando. Então, assim, o clímax é o momento do desfecho da história, do acontecimento, de algo espetacular que aconteceu, certo? E no finalzinho, olha só, no finalzinho você vai sempre recapitular com as crianças, né? É interessante, tem gente que no finalzinho lá, no desfecho, depois do clímax, aliás, que é o desfecho, ela vai voltar tudo novamente. Não. Você já aplicou a introdução, você já falou todo o enredo da história, os acontecimentos, os personagens, teve um momento clímax, né? Que eu citei até que o exemplo da história de Bartimeu, que ele enxergou. Ah, e o desfecho final, que depois que acontece o clímax, né? Já é o finalzinho da história, que no caso você pode voltar a recapitular ou não, certo? Então é importante estar atento a esses momentos durante a condução de uma história. Pode passar? Ok. Então, técnicas, o que que você pode estar utilizando, né? Você pode usar o livro, a APEC é maravilhosa. Os cadernos da APEC com as histórias bíblicas, elas vêm só no ponto de você estudar a lição. Vem todo o esboço da história, desde a aplicação do versículo, tudo, e vem os visuais, com os desenhos, as gravuras, que tem um colorido maravilhoso. Então, você pode utilizar livros. Olha aqui, minha amada irmã Marlene, flanelógrafo. Tá aqui, você tá vendo? Tô vendo. Isso, então ainda tem muitos professores que utilizam, tias, por aí que Legal. ainda utiliza, certo? E no site da APEC vende, tá bom? Ai, que bom. Vende, vende. Tem umas lá, tem até uma do Natal, que são a história dos sinos. Se você procurar, tem lá. É em flanelógrafo, tá bom? Então, o que que você pode também utilizar? Você pode acrescentar na sua história objetos, podem ser brinquedos, certo? Olha aqui, eu tenho uma bonequinha alegre, aqui ela triste. De acordo com a história, você pode utilizar. Isso vai incrementar, vai enriquecer ainda mais a história. Pode passar? Bonecos, como eu ilustrei aqui, os fantoches, eu mostrei minha querida Lili, dedoche, aquelas luvinhas, né, que você pode fazer, ou então já compra feita, faz de feltro, né, e daí tira, cola, tá bom? Você pode usar a dramatização. Eita, já pensou mesclar? Usar lá o dedoche, a luvinha, e de repente entra alguém e está dramatizando? Vai agradar o infantil e os maiores. Pode passar? Outras ferramentas. A música, como a gente já falou no início, que é fantástico, efeitos sonoros, os instrumentos musicais. Às vezes não precisa nem você cantar, só dá uma mexidinha lá, uma batidinha, já já somou, já causou.
O avental, você pode confeccionar, comprar feito e ali incrementar, ter história com os personagens dentro do bolso, ou então o avental ser de feltro e ali você tira do bolso e vai colando, sabe? A sequência, pelo menos com os personagens principais da história. Nossa, eles vão amar. O infantil ama e agradece. Pode passar. O data show também. Às vezes as pessoas acham, mas aí não dá certo, eu não gosto da data show. Eu utilizo o data show, sim. Às vezes eu sou convidada para cultos infantis que a igreja é para um número muito grande de crianças, então eu não vou trabalhar com um visual de tamanho de uma folha A4 ou um pouco maior, porque as crianças não vão conseguir ver a imagem. E é aquela coisa, eu trabalho no sentido das crianças, eu quero explorar o máximo possível. Então, o que que eu faço? Eu transformo a lição em slide, e ali converso tudo com antecedência com a equipe, e a pessoa vai passando para mim. Sai lá no telão, lindo. Então, maravilhoso. Pode passar? Excelente ferramenta. Outra coisa importante é que toda lição que você aplicar bíblica, sempre tem um versículo principal daquela lição. Então, nunca esqueça de aplicar o versículo. As crianças precisam saber o versículo-chave daquela lição. Pode passar? Então, está aqui bem rapidinho, para que vocês possam até depois ver, tirar foto, enfim. Depois a irmã Hélida pode estar repassando para vocês essa imagem, tá? Que aqui é uma sequência para que você entenda como se aplica um versículo. E ali você trabalha uma repetição, certo? Eles vão amar. Então, na aplicação do versículo tem o quê? Tem uma introdução, é ler o versículo. É importante você ler primeiro ele direto da Bíblia, depois você mostra ele em um cartazinho que você pode mesmo escrever, ou então, se você comprar da APEC, não precisa, já tem pronta, certo? Fazer a repetição. E que tal a gente repetir esse versículo imitando os animais? Ah, eles vão amar. A tartaruga, bem devagarinho. Você pode também trabalhar com volume. Olha, quando a tia baixar, é para dizer bem baixinho. Quando a tia deixar no meio, é para falar um pouquinho mais alto. E quando a tia levantar a mão, é para dizer no volume máximo. Então, existem tantas formas que depois você pode trabalhar a repetição e as crianças vão saber, vão sair contando qual foi a história que aprenderam. Ah, eu aprendi esse versículo dessa lição. Olha que fantástico. Você também pode reproduzir, tirar xerox para que a criança leve para casa, ou você mesmo faz com carinho com a sua letra. Olha que maravilha. Pode passar? Fantoches, eu apresentei aqui para vocês, né? O meu fantoche, que foi o fantoche Lili, pode passar. O fantoche, ele faz parte da educação, né? É maravilhoso. Então, vamos passar aqui rapidinho para vocês verem como esse mundo maravilhoso dos fantoches é envolvente. Os fantoches, eles estão tão importantes que, olha só, eles auxiliam a criança no processo da socialização, favorecem a aprendizagem em todas as áreas, ampliam o vocabulário das crianças, fantoche lá repetindo, falando, despertam e educam a atenção e a observação, exercitam a memória e a inteligência. Olha só, interessante, né? Proporcionam recreação educativa, desenvolve a linguagem visual, desenvolve a imaginação e o espírito criador e aproxima o professor do aluno. Ai, que gostoso. Pode passar? Sim, você tem um fantoche. Ah, você pretende comprar para poder estar trabalhando com as crianças. A Lili é o corpo todo, ó. Ela é completinha. Eu coloco a mão por trás do vestidinho dela, tá? Então, tem fantoche que é só a metade do corpo. Se for só a metade do corpo, você sempre usa uma janelinha, põe um tecido, esconde lá o braço, tá bom? Mas se ele for o corpo inteiro, você pode trabalhar com ele no seu colo, sempre segurando o boneco, tá bom? Então,
como a gente viu aqui, o quanto o fantoche ele pode favorecer no aprendizado da criança. Pode passar? Aí, observação. Quem pode usar o fantoche? Qualquer pessoa. Mas existem traços importantes que devem ser considerados, né? Que o fantoche ele só pode ser utilizado, no caso aqui a minha, é uma menina, é a Lili. Então, eu dou vida para ela através da minha voz feminina. Então, se o fantoche é feminino, o correto é que quem dê vida, voz para o fantoche, seja uma voz feminina. Masculino, masculino, certo? Então, os fantoches, eles promovem a criatividade, alegria, amor. Pode passar? Como usar o fantoche? O fantoche é muito prático, você só vai precisar o quê? Do auxílio da mão, que a gente coloca a mão para fazer o movimento do abrir e fechar do boneco, tá? E a voz. Aí você vai criar uma voz divertida. Lili, fala aí, Lili. Eu sou a Lili. Eu gosto muito das crianças. Gosto de cantar, de brincar e de mandar peixinho. Eu mando peixinho, muito peixinho assim, ó. Então, essa é a vozinha da Lili, certo? Então, você cria uma voz, dá um nome divertido para o boneco, né? Agora, outro ponto interessante. O que o fantoche pode fazer? O fantoche, ele pode cantar, ele pode ajudar na repetição do versículo ali. Crianças pulando, dançando em cima, embaixo, imitando um animal. Ele pode dar boas-vindas, interagir no momento musical, sabe? Fazer o acolhimento. Mas tem coisas que o fantoche não pode fazer, que é importante você saber. Não pode orar, pedir perdão, por quê? Porque ele não é uma pessoa, ele é um boneco. Será que ele vai orar pedindo perdão pelos pecados? Não, não é gente, não é humano, certo? Não é uma pessoa de verdade, não tem um coração. É apenas um boneco, tá bom? Importante lembrar. Pode passar? Então, aqui também fala um pouco sobre o sonho de cada professor, né? De cada auxiliar ali do departamento infantil, do pequeno grupo, que são alunos atentos, não é verdade? Crianças que amem a Jesus, interagem. E aí, como conseguir isso? A dica que eu dou é sempre ao final de uma atividade, de um ensino bíblico, você pode fazer aquele finalzinho ali, e promover algo legal com as crianças. Você pode fazer perguntas, brincadeiras relacionadas à aula, ao que aconteceu, tudo de forma divertida. Isso tudo ajuda no aprendizado e as crianças vão amar aquele finalzinho gostoso. Aí tem um balzinho, tem um potinho ali com perguntas, sabe? Desafiador, depois uma brincadeira bem dinâmica, enfim, eles vão amar. Os pais vão chegar, eles não querem nem sair. Digo isso por experiência própria. Os pais chegavam, quando acabava as crianças, os pais vinham para pegar as crianças. Tinha menino que grudava em mim, chorava, dizia que não queria ir agora. Por quê? Porque aquele momento foi especial, foi gostoso, foi envolvente, foi divertido e teve tudo que criança gosta, sabe? Mas nem por isso foi negado o ensino de excelência da palavra de Deus. Ok? Pode passar? Estamos finalizando. E aqui tem aqui uma explicação sobre a questão do brincar, né? Que a brincadeira exerce um papel fundamental na formação e no desenvolvimento físico, emocional, intelectual das crianças. O brincar faz parte da infância, né? Faz parte, sabe? Eu tenho assim lembranças de professores tão sisudos, tão grosseiros, sabe? Mas teve aqueles que me conquistaram, que sempre aproveitava aquele finalzinho da aula para fazer algo divertido, sabe? Isso cativa e criança gosta. Lembrando,
que é bem verdade que nós aprendemos através do quê? Dos nossos sentidos. E é tudo que nós devemos tentar explorar das crianças. Lembra que eu falei no início? Que as crianças aprendem como? Vendo, ouvindo, né? Pegando, tocando. E veja só algo interessante. Quem ouve corre o risco de esquecer. Quem ouve, vê, tem uma grande chance de lembrar. Quem ouve, vê, executa, faz, pega, aprende e não esquece jamais. Olha que maravilhoso. Trabalhar, exercitar isso nas crianças. E é importante elas se movimentarem, sim. E aquele finalzinho gostoso para relembrar a lição, com brincadeiras. Nossa, eles não esquecem. Pode passar? Estamos quase finalizando. Aí aqui tem algumas regrinhas básicas com relação à brincadeira, né? Que é importante você pense em uma atividade, você proporciona, mas é importante você não forçar a criança, né? Tem tio que fica insistindo que a criança faça. Você chama, você convida, você incentiva, que a gente sabe daquelas crianças que são tímidas, né? Que têm dificuldade em socializar. Mas percebeu que ela não quer, respeite, tá bom? Não força, isso é importante. Procure sempre diversificar brincadeiras, meios aí divertidos de ter, de aproveitar aqueles 5, 10 minutinhos com elas, tá bom? Hoje a facilidade está muito grande, no meu tempo era tão difícil, mas hoje está tudo bem mais fácil, né? Da gente procurar e ver atividades para desenvolver, sala de aula, num cantinho, enfim. Pode passar. Aqui eu já estou finalizando o nosso momento, tá bom? E eu quero ler isso para vocês. Estejam atentos. Olha só que legal. Jesus foi o melhor contador de histórias do mundo. Ele usava parábolas para ensinar as pessoas que estavam ao seu redor. Com isso, ele marcou e mudou a vida de muita gente. Use ferramentas adequadas, siga o melhor exemplo e transforme o conto em uma história fácil. Nosso tempo precisa de mais histórias que toquem e ensinem os pequeninos e os grandes. Por isso, precisamos de mais contadores de história. Precisamos de mais irmãos, irmãs, tios, tias envolvidos para ensinar, para falar ao coração dos pequeninos. O nosso grande exemplo foi o Mestre Jesus. Lembre-se, Jesus ele andava, ele percorria por cidades, povoados, ele estava sempre com pessoas ao redor dele. Ele estava sempre buscando ter contato com pessoas de faixa etária diferentes, de diversos tipos de problemas, entre os ricos, os pobres, os cobradores de impostos, os pecadores, os idólatras. Sim, ele estava no meio dessas pessoas. Mas aonde ele estava ensinando. Ele estava falando sobre o reino, sobre o céu, sobre a vida. Então, nós não podemos perder essa oportunidade de dar continuidade ao que o grande mestre, o que o grande professor, o Senhor Jesus, nos deixou, que é o compartilhar, é o ide, é de levar as boas novas ao nosso próximo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. As crianças não estão excluídas, de forma alguma. Elas precisam aprender as verdades sobre a Bíblia, a palavra de Deus. E como irão se não há quem pregue? Será se você vai ficar o tempo todo sentado aí no banco da sua igreja, esperando que alguém lhe chame para fazer alguma coisa? Ou simplesmente você só, eu só vou ouvir, eu tenho uma vida tão difícil, tão cansativa? Mas Deus quer te usar. Se você está aqui ouvindo,
Se ficou até aqui, ou pegou um pouquinho do que foi compartilhado, guarda no coração, ora ao Senhor, se permita servir mais. O Senhor Jesus está voltando, os sinais estão aí. Não podemos perder tempo. O inimigo de Deus, que é o nosso inimigo também, que tem nome, que é Satanás, ele está aí ao nosso derredor. E ele tem tentado destruir as nossas crianças, tentando tragar as nossas crianças. Não cruze os braços diante de uma realidade tão forte. Ame, cuide, se permita. E assim eu finalizo esse momento agradecendo por esse espaço.